Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a Fernanda e é com muita alegria que estamos reunidos em pensamento e coração para compartilharmos o resultado do nosso estudo. Pedimos então à espiritualidade superior que possa nos inspirar, nos intuir e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. O tema que nos foi proposto refletir é bárbaro, né? Eu sempre digo isso porque sempre, né, a gente recebe um tema da doutrina espírita que é sempre, né, muito esclarecedor, eu acho sempre muito bom. Bom, nós vamos refletir então sobre a instrução, né, na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução de um espírito, itens 20 e 21, que está, como eu comentei, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, intitulado Bem-aventurados os que têm o coração puro. E essa máxima que nós vamos estudar no item 20 e 21 diz respeito à máxima Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Pois bem, qual o objetivo do nosso estudo? É que nós possamos entender a necessidade e a importância da expiação para nos reajustarmos às leis de Deus. Antes de entrarmos propriamente na instrução dos espíritos, na parte que nos cabe, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre essas passagens de Jesus, sobre a questão, né, bem-aventurados os que têm puro coração. Ele inicia o capítulo dizendo, né, Kardec nos traz, bem-aventurados, quer dizer, felizes, aqueles que têm o coração puro porque verão a Deus. Essa passagem está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. E na sequência, Kardec traz outra passagem de Jesus. Deixem que venham a mim os pequeninos e não os impeçam, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham. Em verdade lhes digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Está contido no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Então a gente vê que Jesus, nessas duas citações, ele faz uma analogia entre um coração puro e as crianças, porque elas trazem, né, nos seus primeiros anos de vida, a inocência, a simplicidade, a pureza. Claro que nós sabemos que o espírito reencarnante, ele já traz, né, uma bagagem extensa, né, com muitas experiências. Porém, quando ele reencarna, né, na vida terrena, nessa primeira fase que a gente chama de infância, a gente reconhece, né, nas crianças essa inocência, essa humildade, essa simplicidade, porque ainda, né, esse espírito reencarnado, ele ainda não manifesta as suas tendências e as suas inclinações. Por isso as crianças são referências, né, da inocência, da pureza, da simplicidade. E Jesus então as usa como exemplo, né, dizendo que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, que trazem essa simplicidade, essa inocência, essa pureza. E aí alguém pode perguntar, mas Fernanda, eu ouvi numa palestra que o reino de Deus, ele está dentro de nós, e ainda assim é necessário, né, que haja essa pureza, que sejamos simples e puros. Claro, sem essas virtudes, sem essa humildade, essa pureza, essa inocência, nós não conseguimos adentrar esse reino de Deus, mesmo que ele esteja dentro de nós, como está, para que a gente possa fazer essa conexão com o nosso Pai, né, dentro desse reino. Não é possível, porque essas virtudes, né, a inocência, a pureza, a simplicidade, a humildade, elas são o oposto do orgulho, são o oposto do egoísmo, que nos impede de chegar ao nosso Pai, de chegar, né, a esse reino de Deus. Percebem? Eu só dei esse
fiz esse preâmbulo para que não deixasse solto essa passagem que é tão bonita e que inicia o capítulo 8, né? Agora nós vamos então adentrar ao nosso tema, né? Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, item 20 e 21. É interessante, e quem traz o espírito que traz essa instrução, ele chama-se Espírito Vianney, né? E eu achei tão bonita a história dele, né? Então eu vou compartilhar com vocês um pedacinho da biografia dele que eu achei no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e cuja fonte, né, a federação trouxe como fonte dessa biografia o jornal O Mundo Espírita, de julho do ano de 2000. E eu achei bacana porque para a gente ver, né, a grandeza, a nobreza, né, desse espírito quando esteve encarnado. Então é uma história breve, né? Mas o nome dele então é João Maria Vianney, francês, né? Ele nasceu em 8 de maio de 1786 em Dardier, uma aldeia ao norte de Lyon, na França. Ele pertencia a uma família de camponeses e por isso ele tinha, né, dificuldade de acesso à escola, até porque não tinha tempo, porque ele ajudava na lavoura junto com seus pais. Mas acabou conseguindo ir para a escola num dado momento e ficou muito amigo de um padre. Aos poucos foi crescendo nele o desejo de ser um clérigo, de ser um sacerdote. E aos 25 anos, então, ele tornou-se clérigo na Catedral Saint-Jean. Por ter fama de ignorante perante os superiores, né, ele teve uma certa dificuldade, porque demorou a entrar para a escola, foi confiado a Vianney a paróquia de Ars, um local, né, Ars-en-Dambe. E aí ele diz, aí na biografia diz que ele foi designado para cuidar dessa paróquia, ou porque ele era ignorante, ou porque já lhe conhecessem a grandeza da alma. Então, em Ars não havia pobres, só miseráveis. Agora, é isso que eu achei bacana, olha só, a gente precisa de tanto, né? E ele mesmo preparava suas refeições, apenas 2 pratos, batatas que ele secava, né, ao ar livre, e outras vezes ele comia um mata-fomes, que era um bolo de farinha de trigo escura, um pouco de pão e água. Era o suficiente, ele comia pouco e quando davam um pão branco para ele, ele trocava pelo escuro e distribuía o branco para os outros. Ele dizia assim, eu tenho bom físico, depois de comer, não importa o que, eu só durmo 2 horas e estou pronto para recomeçar. Então, o que mais ele valorizava era a caridade, a gentileza, né, o olhar para o próximo. Ele despendia grandes somas de dinheiro que ele recebia do irmão, uma herança que o pai tinha deixado, então ele pegava esse dinheirinho, né, da herança dele e doava para os seus irmãos. Ele fazia doações e também sensibilizava aqueles que tinham, né, mais posses também a doar. Por volta de 1830, o fluxo de pessoas para essa pequena cidade, né, de Ars era enorme. As pessoas iam lá só para conhecer Vianney, só por conta do pároco, onde eles iam se confessar e buscavam também curas, né? O padre, esse clérigo, esse pároco, né? Ele tinha algumas possibilidades de cura. Então ele passava às vezes a noite inteira atendendo as pessoas que ficavam na fila para vê-lo. E ele dormia o mínimo porque era gente à beça para atender. Ele vivia então em extrema pobreza e austeridade. Tudo que ele tinha, né, o pouco que ele tinha, ele vendia, a roupa, os sapatos, enfim.
o coração dele realmente era movido, né, em direção aos miseráveis, aos menos afortunados. Aí ele diz também na biografia que cada pessoa que contava sua história, seu drama para ele derramava muitas lágrimas e ele dizia: eu choro o que vocês não choram, né? Olha como ele sentia, né, de fato. Então, com tanto trabalho, né, com pouca alimentação e repouso, foram cansando o velho de cura, né? Era quase um apelido dele, né? O cura de Ar. E aí ele decidiu sair da cidade. Ele já estava ficando velho, mas o povo se reuniu, pediu que ele permanecesse na cidade e ele permaneceu. Então, em 1859, em agosto de 1859, às 2 da madrugada, ele desencarnou tranquilamente. Mas 2 dias antes disso, já bastante debilitado, ele fora visto chorando. E aí perguntaram-lhe se ele estava muito cansado. Aí sabe o que ele respondeu? Oh, não! Choro pensando na grande bondade de Nosso Senhor em vir visitar-nos nos últimos momentos. Então, foi assim que ele se despediu dessa vida, né, de labuta, né, tendo a visita do Nosso Senhor Jesus, porque, né, uma alma nobre recebe, né, essa visita, né, essa visita do nosso Mestre Jesus. Então, ele, na sua humildade, ele era grato, né, por tudo que ele teve a oportunidade, o trabalho que ele teve a oportunidade de desempenhar, mesmo com toda a dificuldade. E ele era grato, então, pela visita de Jesus, né, nessa reta final da vida dele. Então, João Maria Vianney, ele comparece na codificação, né, aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa mensagem, né, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E ele continua mostrando a sua humildade, nós vamos ver, e o conceito que ele traz para nós, né, em relação à vida. Essa comunicação dele foi dada a propósito de uma moça cega, né? Ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 1863, onde haviam vários estudos, né? E espíritos eram evocados com o intuito de aprendizado, não era curiosidade, não, apenas, né, como o nosso mestre Kardec sempre promovia o estudo, o entendimento, a ampliação do entendimento a respeito do mundo material e o que os espíritos que já passaram por aqui, né, pela Terra, têm a nos ensinar, a nos aconselhar. E ele começa, o Espírito Vianney, ele começa então dizendo assim: meus bons amigos, né, vamos lembrar que ele foi evocado. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que aqui está e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres, eu sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não se atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne conheça a dor, se necessário,
para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura, que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. É assim que ele abre a presença dele nessa reunião, que ele sabe que é de estudos. Olha como ele já nos traz, né? Meu pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes do corpo físico. Olha que lindo. E ele diz, né? Após esta prece, ele sugere que a gente faça a prece, mas após essa prece, que o bom Deus sempre ouvirá e a força e a coragem vos serão dadas. Ele diz isso. Talvez a cura, mas a força e a coragem nós recebemos quando nós pedimos fervorosamente, né, de coração, com sinceridade, algo ao nosso Pai. A força e a coragem, com certeza, nós vamos receber. A cura, aí ele diz talvez. E ele usa também, né, de toda a sua humildade para dizer que as curas que ele promoveu não eram milagres dele. Não é verdade, né? Ele diz aqui, eu não sei fazer milagres, eu, sem a vontade do bom Deus, né? Olha, né? Arrogância zero, né? Só humildade, entendimento da vontade de Deus. Então vamos lá. O cura de Ar, né? que é o local, também chamado pelas curas que ele promoveu, enfim, ele vem nos dizer então que os privados da vista, porque a menina era cega, né? A menina foi evocado para trazer, né, a cura para essa moça, né? Ele diz que privados da vista deviam considerar-se como bem-aventurados da expiação. Ele diz isso no item 20. Então, felizes, né, aqueles que podem expiar, entendendo, amigos, que a expiação é uma forma de educação do Pai. Não é castigo, não é punição, né? É uma forma de nós, numa nova existência, nos reajustarmos às leis de Deus que foram, em algum momento de uma vida pretérita, infringidas. Percebem? Então, não quer dizer, né? Então a gente vai sair agora também dizendo que todos os cegos eles estão vivenciando uma expiação? Não necessariamente, porque a doutrina espírita ela não é taxativa nesse ponto. Quem é cego, quem é surdo, está vivenciando uma expiação. Cada espírito é um ser único, cada espírito tem a sua própria experiência. Então, em cada vida, em cada encarnação, né, cada espírito vem com a sua prova e a sua expiação específica, né? A gente não pode generalizar, porque cada espírito é único. As faltas, as quedas, elas são diferentes de espírito para espírito e de tempos em tempos. Então, cada prova e cada expiação são experiências, né, de cada espírito, mas o fato, né, de ser cego pode ser até que no caso específico e deveria ser dessa moça, né, uma vez que ele está relacionando com a expiação, pode ser que seja uma expiação, mas não vamos ver com maus olhos, né? Porque, né, expiação é um nome que todo mundo fica apavorado. Fulano está expiando, que bom! Está tendo a oportunidade de vivenciar, ok, de uma forma um pouco mais dura, o reajuste com a lei, mas a oportunidade de expurgar, né, uma falta grave que tenha cometido. Então por isso que ele fala, feliz aquele que tem a oportunidade, né, de se reajustar, de se reequilibrar às leis de Deus. Perdão. Aí ele faz também um comentário que eu achei muito bacana, que diz o seguinte,
sabemos que se há doença no corpo, há enfermidade no espírito. E essa enfermidade, normalmente, né, é uma enfermidade moral. Então, quando uma doença ela aparece, ela surge né, no corpo físico, normalmente a gente pode procurar, existe uma enfermidade da alma, uma enfermidade do espírito. E ele reforça então que os privados da vista, os cegos, devem se considerar felizes por terem essa oportunidade, né, de reajuste, né, de poder expurgar e se reequilibrar, como eu comentei. Ele traz, né, o Vianney, ele traz uma passagem que Jesus diz assim: se a sua mão for motivo de escândalo, corte-a, porque mais valeria para um homem ter a mão cortada do que ela ter sido um instrumento de uma má ação. E Jesus faz também equivalência à questão da privação da visão. Mais valeria ser privado da visão se seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Então Vianney traz nessa reunião, ele relembra também essa máxima de Jesus: melhor a cegueira, melhor, né, cortar a mão e lançar ao fogo do que, né, ser, né, tanto a mão quanto a vista, os olhos, eles serem motivos, causas de perdição. Então, para que a gente possa entender assim como é que isso funciona no nosso dia a dia, para deixar de ser um fato histórico, eu vou dar um exemplo bem simplesinho com relação a que tipo de mal, né, os meus olhos poderiam fazer para que numa outra existência eu viesse privada da minha vista, né, eu viesse, né, com esse tipo de expiação. Então imagina que eu fui a uma festa, né, e vi o marido de uma amiga na festa e ela não estava, né, a esposa não estava, ela estava doente em casa. E aí eu, né, fico, né, secando o sujeito, o marido, e vejo ele conversando, né, com uma moça. E aí eu chego em casa, qual é a primeira coisa que eu faço? Pego o celular e já mando uma mensagem: olha, vi o fulano, seu maridão, né, na festa. E menina, incrível, mas ele só tava com aquela moça ali de tititi, mimimi, bororó. Aí a moça que estava, né, em casa, tranquila da vida, quebra o maior pau com o marido, e só Deus sabe o que esse fuxico, né, esse pré-julgamento, essa suposição, né, porque até então não se viu nada, a não ser, né, eu só vi ele conversando ali, rindo com a moça e tal. Então é nesse nível. E eu tenho um exemplo pessoal, por exemplo, para compartilhar com vocês nesse sentido. Eu, antes, né, de ser casada com meu ex-marido, nós saíamos muito, né, eram muitos eventos de publicitários, ele também era e tal. Também era, não é, né, que ele está vivo. Então a gente tinha muito evento, muitos encontros de publicitários, e eu estava sempre junto, né, porque conhecia todo mundo também. E aí um belo dia eu estava exausta, eu tinha trabalhado para burro e falei: não, vai você. Quinta-feira todo mundo se encontrava num determinado bar no Jardim Botânico, e aí eu falei: não, fulano, vai na paz. Inclusive vai com o meu carro, né? Porque o seu tá na revisão e tal, vai com o meu carro, problema nenhum, né? Paz e amor. Meninos e meninas, no dia seguinte, no meu trabalho, pelo menos umas 3 pessoas vieram. Ah, Fernanda, você sabia? O fulano, isso eu era a namorada dele, né? E já tinha alguns anos. Fulano tava lá, e ele era uma pessoa conhecidíssima, uma pessoa super simpática, com zilhões de amigos, né? E, nossa, informações chegaram que se eu não fosse uma pessoa um pouco mais confiante,
e se a gente não tivesse numa fase tão boa como estava, talvez pudesse ter trazido algum problema. Entendem? Então a gente não sabe o que né, a gente fala, né, o que os nossos olhos veem sem ter, né, absoluta certeza, e a gente já julga pelo que os olhos veem. A gente viu o galo cantar, não sabe aonde, e passa essa informação, e aí é o tal, né, do escândalo. Então, às vezes, se a gente, é isso que o Espírito Vianney vem nos lembrar, né, nos dizer que às vezes é melhor o cego que não vê também não se compromete, porque em não vendo com os olhos físicos, ele inclusive vai dizer aqui que a gente está mais propenso a enxergar a nossa essência, a estar mais conectado com Deus. É mais ou menos nesse sentido, né? Porque quando a gente fica só na conversa, né, no sentido das mensagens do Espírito e não traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida, parece que é uma história que não nos diz respeito. E quantas vezes talvez a gente já tenha cometido, né, esse tipo de falha e ter prejudicado pessoas, relacionamentos que a gente não tem ideia, no trabalho, né? A gente viu fulano abrindo uma gaveta e depois sumiu alguma coisa, foi o cara, a gente já entrega sem realmente estar de posse da informação verdadeira, só para a gente trazer, né, um pouco mais perto da nossa existência aqui na Terra. Então, voltando, Vianney diz o seguinte: uma vez privados da visão pelos olhos físicos e da matéria, o espírito encarnado vivenciando essa expiação, ele tem mais, como eu falei, possibilidade de viver a vida da alma, a vida, né, do espírito em sua essência, muito mais do que aqueles que desfrutam da visão, né, pelos olhos físicos. Então, feliz o cego que quer viver com Deus. O olho aberto está sempre pronto, ele diz, a fazer a alma falhar. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir, a fazê-la se elevar até Deus. Aí ele vai se despedir e diz assim: crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à queda. E aí ele fala diretamente para a moça cega. Olha que lindo. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza, o sofrimento. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora, e sobretudo, pensa em tudo o que venho dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Então, amigos, olha como ele se dirige, né, à sofredora, mas ele não chega dizendo: vou te curar. Ele vai fazer o que for permitido, o que for útil, porque pode ser que não seja útil nessa encarnação que ela veja, porque pode ser uma nova falta, uma nova queda, um novo, né, comprometimento com a lei de Deus. É nesse sentido que a gente pode entender as nossas expiações e até as nossas provas. Elas são úteis. E aquilo que a gente pensa que é uma dor insuportável, que eu não merecia isso, pensemos: Deus é um Pai
amoroso, justo, bom, misericordioso. Ele não deixaria que a gente vivenciasse algo se não fosse necessário. É por isso que eu falo, né? Eu tento sempre voltar com essa ideia dessa construção dentro de nós, dessa confiança nesse Pai. Porque sem essa confiança, nós vamos entender que a gente não merecia isso, porque o outro que fez um mal danado, ele tá bem e eu tô mal. Que a vida é injusta, não existe. Não existe injustiça. Um pai como Deus, né? Essa inteligência suprema, essa força maior, né? Que equilibra esse universo imenso, infinito. Nós não iríamos padecer se não fosse útil, se não fosse necessário. Essa moça, né, a qual, né, por conta dela foi evocado esse espírito, o espírito, né, do cura de Arne, que ele promoveu, né, muitas curas lá na época que ele viveu, inclusive ele foi canonizado, né, pela Igreja Católica. Então, ele mesmo diz, ora, pede força e coragem. Talvez é melhor, né, que você se mantenha na escuridão da vida terrena, mas iluminada, né, cheia de luz para a vida espiritual, para a tua conexão com Deus, nosso Pai. É preciso que, né, a gente amplie o nosso entendimento. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa porque ela nos traz, através do esclarecimento, esse consolo de nós não nos sentirmos punidos, castigados. Na lei de Deus não existe isso. E Jesus veio nos trazer, né, essa figura né, desse Pai, que não é um pai material, de jeito nenhum, não é um velhinho sentado no trono, é essa energia, né, meu Deus, essa energia cósmica, que não deixa cair uma estrela, um planeta na nossa cabeça, né? Ele organiza tudo, ele sabe de tudo. Então essa mensagem, ela é linda nesse sentido. Não nos revoltemos, isso é muito pior. Isso é muito pior, né? Sejamos mais lúcidos. É isso que a doutrina espírita nos convida, a nossa lucidez. Bom, e na questão, no item 21, Kardec, ele vem nos trazer um esclarecimento sobre tudo, sobre alguns pontos que o Espírito Vianney nos trouxe, dizendo o seguinte: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar essa causa numa vida pretérita, numa vida anterior. E o que se costuma dizer caprichos do destino não é outra coisa senão os efeitos da lei de Deus, né? É a lei de causa e efeito também, né? E que Deus, ele não aplica expiações arbitrárias. Isso é incrível. Pois Deus quer sempre que entre a falta e a pena, né, exista uma ligação. Entre a falta e a expiação existe uma ligação, então não é arbitrário. É um pouco como ele vem dizer aqui, de fato, a lei de Talião, né? Que ele diz assim, olho por olho, dente por dente. Por quê? Veja bem, se alguém sofre, por exemplo, pela perda da visão, Kardec diz, é porque a visão foi para ele uma causa de erro. Talvez também tenha sido a causa da perda da visão de outra pessoa. Pode alguém ter ficado cego por excesso de trabalho que lhe tenha sido imposto, ou ainda em consequência de maus tratos, ou de falta de cuidado, então sofre agora a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, nada
do que nós fazemos de mal ou de bom se perde nada. Tudo terá o seu retorno. Faz parte da lei. Como nós vamos nos reajustar se as nossas quedas, o que a gente promoveu pela nossa própria ignorância, né? Pela nossa própria infantilidade espiritual ou até inferioridade, nós podemos dizer assim, né? Pela nossa ignorância, eu prefiro essa palavra. O mal que a gente, né, promoveu para alguém não pode ficar sem consequência, porque senão nós não vamos aprender. Nós abalamos as leis de Deus. Se nós abalamos as leis de Deus, a elas a gente tem que voltar. Aqui na Terra a gente paga uma multa, né? Ou deveria, pelo menos, nas leis do homem. Na lei de Deus, a gente vai reviver uma circunstância muito semelhante para o nosso aprendizado, em nosso próprio benefício. E é por isso que muitas vezes a gente tem essa resposta na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade superior, quando na erraticidade, né, no mundo espiritual, nesse período até o espírito reencarnar novamente, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e revisão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem a Kardec: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, o espírito mais esclarecido no mundo espiritual, com auxílio, né, do seu guia espiritual e de uma equipe que está na ajuda do planejamento reencarnatório, muitas vezes o próprio espírito, querendo, arrependido, né, se reequilibrar essa lei, ele mesmo escolhe vir com alguma deficiência, ele escolhe o gênero da prova a qual ele vai passar. Só que quando a gente encarna, né, pelo benefício também que o Pai nos proporciona, nós esquecemos o combinado. Mas muitas vezes somos nós mesmos que pedimos para passar por essa dificuldade, para que a gente se liberte, né? Imagina, a cada falta que a gente faz, a gente retorna e tudo bem, vai passar por um sufoco. A gente promoveu o sufoco para o outro. Por que a gente não deve passar? Mas com clareza, com aceitação, nós passamos pelas dificuldades entendendo que é menos uma na lista, né? Porque a gente tem uma listinha de, né, a gente que eu falo, né, os espíritos que ainda estão, né, estão encarnados aqui na Terra e ainda tem muitas imperfeições para trabalhar, né? Então, a gente devia agradecer a oportunidade de reencarnar e as dificuldades que a gente vai passando, porque é com elas que a gente vai aprendendo e é com elas que nós vamos ficando no zero a zero, nós vamos neutralizando, né, as quedas que nós tivemos, em especial ao fazer mal ao próximo. Só que a gente esquece, né? E chega aqui e fica desesperado, achando um pobre coitado. Nós não somos vítimas nem pobres coitados. Nós estamos aqui para crescer, para aprender, para, né, ficar, né, no zero a zero, nos reajustarmos à lei. E para finalizar, a gente já está aqui explodindo, né, o nosso tempo. Como nós vimos, né, as expiações de hoje, elas são, né, reflexos, são consequências, né, de quedas e faltas numa era, né, de uma vida anterior. Então, que nós possamos estar atentos aqui e agora, nessa vida,
porque, né, a vida do espírito, ela é imortal. A Terra é apenas, né, um momento na vida do espírito, é uma outra dimensão, mas ele, né, o espírito é imortal. Vamos focar nas nossas ações, nas nossas atitudes. O que os nossos olhos estão vendo e promovendo por aí, né? Que pode estar afetando a vida do outro. O que a nossa mão, né? O que ela está agindo, também podendo promover, né, alguma dificuldade para o outro. Vamos olhar para nós, o que, né, para dentro de nós, como nós estamos nos relacionando aqui, né, na nossa vida de aqui e agora com os outros. O que nós estamos fazendo? Nós podemos usar os nossos olhos, aqueles, né, que têm a bênção de ter os olhos do corpo, vamos usá-los para engrandecer, né? Vamos usá-los para promover coisas boas, para promover o bem, assim como a nossa fala, a nossa boca, né? Nós, né? Aqueles que não vieram mudos, aqueles que vieram com braços, né? Como nós, vamos trabalhar no bem. Essa é a proposta, né? Esse é o convite para que, né, a gente possa minimizar cada vez mais as nossas ações, para que numa vida futura nós, né, minimizemos também essas expiações, mas sempre lembrando, são bênçãos porque elas nos proporcionam estarmos quites com a lei de Deus, que é uma lei de amor, bondade, justiça e misericórdia. Que todos, né, tenham uma semana próspera, né, na medida do possível, isolados, né, dentro das nossas casas, para que a gente evite a proliferação do mal. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Desculpe aí qualquer falha técnica e nos vemos numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe todos nós. Tchau.